Eu costumo ver a maioria das pessoas fazendo esse tipo de trabalho, mas mancha todo o bolo, ou que fica aquele negócio desproporcional. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo de hoje, tá? Para você que não me conhece, eu sou o chefe Sandro Silva, especialista em decoração de bolo com chantilly e também com chantininho. A minha ideia é fazer com que você, confeiteiras iniciantes, aprenda a fazer o seu primeiro bolo decorado com o liso perfeito. Então, se você é uma dessas iniciantes que quer de fato aprender a fazer bolos decorados com liso perfeito, você está no lugar certo, tá bom? Pessoal, a live de hoje, a aula de hoje, tá? Melhor dizendo, é sobre pinturas de bolo. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre aplicação, né, de pó sobre o bolo. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre bombas, sobre bombinhas de aplicação, o que você deve ou não fazer, o que você deve evitar para que, de fato, você não entregue para o seu cliente um bolo feio e um bolo muito marcado, tá? Então, a ideia de hoje é mostrar para vocês como fazer um bolo sem marcação para que teu cliente aí, para que você entregue um produto para o teu cliente, para que você entregue um bolo para o teu cliente, para encher os olhos aí da galera da festa, ok? Então, eu trouxe aqui, pessoal, como ilustração, a minha bombinha. Essa bombinha aqui é uma bombinha clássica, tá? Que a maioria das pessoas utilizam. Inclusive, é uma das bombas que eu mais utilizo. Lógico, saiu várias outras bombinhas aí no mercado mais atualizadas, mas eu acho essas bombinhas aqui muito eficientes, é por isso que eu não troquei ela ainda, tá bom? Então, é uma bombinha muito eficiente. É uma bombinha muito prática de lavar, inclusive, tá? Para lavar é muito fácil, é só arrancar isso aqui e colocar para lavar, então ela não tem muito segredo. Então, eu tenho essa bombinha aqui, tá bom? E tenho aqui as marcações que vêm junto com a bombinha. Então, é muito importante vocês entender e saber como utilizar a quantidade exata de álcool de cereal com glitter, tá? Por que é importante? Porque tem muita gente que ainda não sabe utilizar esse tipo de material e vai colocando aí a esmo dentro da bombinha, coloca muito glitter, coloca muito pó, coloca muito álcool de cereal, e quando ela vai fazer a aplicação sobre o bolo dela, o que acontece? Muitas vezes ela escorre e fica aqueles bolos marcados e manchados. E a ideia não é essa. A ideia é que você pinte o seu bolo e ele fique todo por um, como você pinta uma casa mesmo, de cima para baixo, sempre, para não pintar de lado, para não ficar as cores atravessadas ali, tá? Então, e é importante você saber também o que é pó e o que é glitter, tá? Tem muita gente que está começando agora na confeitaria e ainda tem um pouco de dúvida sobre pó, sobre glitter e sobre aplicação, tá? O pó, diferente do glitter, ele ele tem um aspecto assim de pó mesmo, tá? Como se fosse um pó. Então ele é bem fininho, tá? Então é muito fácil de identificar. Então ele é muito fininho e ele é para ser usado, o pó é para ser usado juntamente com o álcool de cereal. Já o glitter, tá? Você não consegue utilizar com o álcool de cereal, tá? Então toda vez que você for comprar você vai fazer aplicação, então você sempre pede, eu quero um pó que não vai álcool de cereal, e aí as moças lá, os atendentes, te entregam o produto certo, tá? Porque tem muita gente que ainda tem dúvida. Ah, chefe, será o que é o pó, o que é o glitter? O que eu faço? Será que eu posso aplicar o pó junto com o glitter? Será que eu posso fazer a misturinha e colocar álcool de cereal? Não faça isso, tá? A ideia é utilizar o pó, só o pó, para aplicação, tá? E é o que eu vou fazer aqui agora. E outra dúvida recorrente também da maioria das pessoas é sobre a quantidade de álcool de cereal e a quantidade de pó. Já falei aqui algumas vezes, mas vale muito a pena repetir, tá? Eu tenho aqui o meu medidor, se vocês olharem aqui, o medidor tem 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40, que são os medidores, tá? Só que, o que acontece? No meio dessas numerações tem um traço, tá? Alguém sabe para que servem esses traços aqui no meio das numerações? Comenta aí se você sabe exatamente para que servem esses traços. Pois bem, esses traços, eles servem para medir a quantidade de álcool e a quantidade de pó. Por exemplo, o 5 é a quantidade de pó. E o tracinho é a quantidade de álcool de cereal.
E assim, o 10 é a quantidade do pó, e o tracinho no meio é a quantidade de álcool de cereal, e assim sucessivamente. Assim você vai ter um bolo bem acabado e bem trabalhado, tá? O que acontece? Que na maioria das vezes as pessoas não sabem a quantidade, nem de um nem de outro, vai colocando, vai medindo, vai testando e vai aplicando e o bolo vai virando aquela bagunça. Por isso que muitas vezes você olha aquele bolo, não está com aquela pintura, a pintura realista, aquela pintura bonita. Então, o que acontece na maioria das vezes é que a maioria das pessoas não sabe a quantidade e eu vou explicar para vocês na prática como isso funciona, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, eu vou utilizar um dourado rosé, tá? Esse dourado rosé eu vou colocar sobre a minha base. Colocando sobre a minha base, já está a quantidade exata, no limite dos 5, tá? E o que eu faço agora? Eu venho com o meu álcool de cereal. Ó. Medindo. Dou aquela sacudida para que ele se misture. E aqui eu venho testando ele, tá? Como que você deve testar esse produto? Por exemplo, deixa eu pegar uma espátula aqui e eu explico melhor para vocês. Antes de mais nada, o que eu faço? Eu gosto sempre de testar. Então eu venho aqui, ó, coloco aqui, paradinho. Ó, coloco, ó. Ele não escorre. Tá vendo? Vai escorrer bem pouquinho, mas ele não enche de água, porque aqui é a espátula. Mas ele não enche, não cria aquelas bolhas e cai tudo de uma vez. Então, e aqui você, porque tem água, deixa eu pegar um lugarzinho mais sequinho aqui. Calma aí. Ó. Então, isso mostra que tá bom, tá? Aqui que tinha um pouco de água nesse lado aqui, e acabou escorrendo. Então, fazendo isso, fazendo o teste, agora a gente vai para a prática, tá? O que você faz? A ideia de fazer uma aplicação, não é uma aplicação de qualquer jeito, tá? Então, ele precisa ter a forma certa. Se você começar de cima para baixo, você precisa terminar de cima para baixo. Se você começar na lateral, assim, movendo de um lado para o outro, você precisa terminar, tá? Então, por exemplo, eu gosto sempre de um lado para o outro, porque eu tenho mais destreza em fazer isso. Então, eu começo e termino assim, tá? Então, vem aqui, ó. Olha só, tá vendo, ó? Que dourado bonito. E assim sucessivamente. Gira um pouco e vem aqui, ó. Gira um pouco mais e vem, ó. Gira um pouco e, ó. Vem mais um pouco aqui. Então, ó, para que vocês entendam, tá vendo, ó? Tá tudo de uma forma uniforme, tá vendo, ó? Tudo em um lado só. Agora imagina se eu pego aqui de qualquer jeito e vou aplicando, tá? Então vocês precisam ficar atento a isso. Então venho novamente aqui, desço um pouco mais e ó. Ó. Vem um pouco mais e ó. Um pouco mais. Então esse é o movimento que você precisa fazer. Por exemplo, aí você fala assim, eu quero fazer um degradê. Para você fazer um degradê, você precisa fazer de uma forma que não mele o seu bolo inteiro. Por exemplo, só até a metade tá bom. Você vê, ó.
a linha, a mesma linha, por exemplo, se vocês olhar, a mesma linha que está um, está o outro, tá vendo? Então, ele não está a esmo, assim, de qualquer jeito. Então, ele está bem concentrado num lugar só. Em cima, a mesma coisa, ó. Então, a ideia é, de fato, ó, vendo? Ó? A ideia é fazer esse movimento, ó. Ó. Então, você fazendo esse movimento, você vai ver que o seu bolo, ele vai ficar de uma forma bem uniforme. Não vai ficar nem a mais nem a menos. Imagine se eu pego aqui e começo a fazer de qualquer jeito, ele vai ficar todo manchado, tá? Eu costumo ver a maioria das pessoas fazendo esse tipo de trabalho, mas mancha todo o bolo, ou que fica aquele negócio desproporcional. Então, a ideia é que ele fique numa mesma linha, numa linha reta, tá vendo? Numa quantidade exata de linha reta. Isso é muito importante vocês entenderem, tá? Por quê? Porque quando vocês entendem que a aplicação do glitter, do pó de vocês, tanto o pó quanto o glitter, tá, galera? Você precisa fazer de uma forma ordenada, tá? Para não fazer de qualquer jeito e acabar aí ficando aquele negócio feio. Então, a ideia não é ficar feio, a ideia é que ele fique harmonioso, para que ele fique com a simetria legal e para que você consiga aí ter beleza sobre o seu bolo. Porque muitas das vezes o bolo, quando ele é feito de forma que você realmente não sabe fazer, não sabe aplicar, por exemplo, você acaba aí entregando um trabalho para o cliente de vocês de qualquer jeito. Então, é muito importante com isso, tá? E o ideal, pessoal, é vocês saber de fato tomar cuidado. Por quê? Porque isso aí eu já vi várias vezes também, tá? Por mais bonito que o bolo esteja, mas muitas das vezes a calda do bolo escorre, né, na lateralzinha do bolo, acaba escorrendo no bolo e mancha ali com corante, fica aquele negócio feio, tá? Então, às vezes, a calda vaza e não fica legal. Então, é importantíssimo vocês fazerem uma boa aplicação sobre o bolo de vocês e também é importantíssimo estar em harmonia, tanto a aplicação, quanto massa, quanto recheio, está em harmonia tanto a aplicação do seu chantilly no seu bolo, quanto o recheio estruturado, por exemplo. Está em harmonia tanto o chantilly ou o brilho que vocês colocar com a massa de vocês, porque é um conjunto, tá? A gente está falando aqui de um assunto específico que é a aplicação, mas por trás de uma aplicação dessa tem todo um trabalho, e vocês sabem muito bem disso. Tem o trabalho da massa, tem o trabalho de recheio, tem o trabalho de saber dar o ponto exato do recheio para que ele não fique mole demais, tem a ideia de fazer uma massa bem estruturada, por exemplo, se você fazer uma sobreposição aqui, a sua massa ela tem uma alta sustentabilidade para que de fato não afunde. Então, isso tudo é importantíssimo você saber, tá? E aqui embaixo aqui, eu deixei para vocês aqui um link, tá? De um curso, de um mini curso que eu fiz chamado Massas e Recheios. Esse mini curso é um mini curso muito importante para você que quer dar um up aí na sua confeitaria, para você que quer aumentar o seu receituário, ou para você que não está gostando da sua massa, do seu recheio e quer mudar, fazer uma massa mais profissional, para você surpreender o paladar do cliente de vocês, tá? Então, esse mini curso, ele contém mais de 20 aulas, tá? Receitas, você pode pegar as receitas, tem receitas em PDFs lá, a quantidade exata, a forma de fazer as receitas, tem os recheios também estruturados para que você faça aí o seu recheio estruturado e tenha mais segurança para que ele não fique mole e acaba vazando na lateral do seu bolo. Então, para você que quer aprender a fazer massas e recheios estruturados, eu criei um mini curso por um valor muito simbólico, R$ 17,90, tá? É uma mega oferta que eu estou fazendo para vocês, porque não é esse valor, ele é mais caro, ele custa R$100, só que eu estou fazendo uma mega promoção para vocês, tá? Por R$ 17,90. Então, se você quiser adquirir esse receituário, eu disponibilizei o link aqui, então pegando aí, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês demais. E olha só que legal, e além disso,
além desse mini curso, além das aulas gravadas, além dos PDFs das massas, das receitas, passo a passo para vocês, vocês vão ter acesso também a um grupo VIP que eu criei para vocês. Um grupo VIP onde você vai poder falar diretamente comigo, tá? Tirar dúvidas, perguntar sobre as massas, sobre o recheio, postar lá tem as alunas também que postam bastante coisa lá, e aí vocês podem ali trocar ideias entre vocês, trocar receitas entre vocês, e eu vou estar lá ajudando vocês todos para sempre que vocês precisarem. Então é muito importante, sem contar que esse mini curso ele vem com um certificado, tá? A partir do momento que você concluir o curso, você vai ter acesso a um certificado assinado por mim e você vai colocar um quadrinho, vai ficar legal ali no seu estante ou na parede ali da sua confeitaria, tá? O link está aqui, aproveita, R$17,90, é menos que um chantilly, tá? Então, não tem como você falar que não consegue pagar, é R$17,90. Então, aproveita que é por tempo limitado, tá? Logo, logo ele volta para o valor original dele, que é R$100, tá bom? O link está aqui, faça as suas inscrições aí e eu vejo vocês na aula, tá bom? Galera, o que vocês acharam da aula de hoje? Foi bem esclarecedora. A aplicação é importante você aplicar, a importância de você aplicar o pó sobre o seu bolo, de aplicar de uma forma coordenada para não fazer de qualquer forma, saber a diferença do glitter e do pó, tá? Falei também um pouco sobre a quantidade exata de álcool de cereal e de pó que você tem que utilizar para que ela não escorra sobre o seu bolo, tá? Para que não manche o seu bolo também. Eu fiz uma aplicação aqui de uma forma ordenada para mostrar para vocês o quão importante é vocês saber de fato fazer a aplicação de vocês, tá bom? E, pessoal, é isso. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa aula. Muito obrigado a todos vocês. Uma ótima noite aí. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal.